com um guia arqueólogo, então vai ser muito legal, eu vou mostrar tudinho pra vocês. A cidade de Madinat al-Zara, ou Medina Azara, significa cidade brilhante, e foi uma cidade construída pelo primeiro califa de Córdoba, o Abderrahman III. A lenda diz que ele construiu a cidade para satisfazer a sua amante favorita, mas isso era só uma história para ilustrar o perigo do amor e das mulheres para a ordem social. Ele realmente construiu essa cidade, na verdade, depois de ter sido traído pelos seus homens e ter sido quase morto na cidade de Simancas. Então, depois dessa grande traição pelos seus próprios homens, ele resolveu construir uma outra cidade para ele morar e governar, e também ter a sua própria cidade palaciana demonstrava o esplendor do seu califado, então ajudou ele da mesma forma. A construção da cidade de Medina Azara começou no ano de 936 e a cidade fica a mais ou menos 5 quilômetros de Córdoba, então é um passeio muito interessante e bem pertinho para se fazer da cidade. Como eu disse, nós fizemos o passeio com um guia e também tinha os passeios de ônibus, os ingressos, todos inclusos. Foi pelo Get Your Guide, eu vou botar o link do passeio na descrição para se vocês quiserem realizar também, e já adianto que eu recomendo demais. Medina Zara, conhecida como então essa cidade brilhante, mostrava realmente o esplendor do califado de Abderrahman III. A cidade palaciana era muito bem construída, tinha ornamentos lindos, 2 andares para os prédios, era muito protegida e muito luxuosa, mas esse esplendor não durou muito tempo. Em 974, houve um terremoto e o abandono parcial da cidade, e também foi aí que ela começou a ser saqueada. Já em 1024, houve novamente um terremoto e o abandono quase que total dessa cidade, e muitos dos materiais da cidade foram expoliados e utilizados como material de construção para outros locais. Isso era muito comum, né? Pegar um material, por exemplo, uma coluna que poderia ser útil na construção de outro edifício e utilizá-la. Então, muitos materiais foram perdidos e o que a gente encontra hoje não chega nem aos pés do esplendor que era essa cidade na época do califa. Essas ruínas da cidade ficaram abandonadas e esquecidas por quase 1000 anos e foram redescobertas no século XX apenas. E desde 2018, a cidade de Medina Azara é considerado Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Como vocês podem estar acompanhando pelo vídeo, o nosso roteiro do passeio que a gente fez com essa empresa foi assim: a gente tinha um ponto de encontro onde a gente iria entrar no ônibus. Desse ônibus nós iríamos até a cidade de Medina Azara, na verdade até um museu auditório. Então foi construído perto do sítio arqueológico esse museu e auditório que foi inaugurado em 2009, e nesse auditório a gente consegue ver um vídeo de 15 minutos sobre o sítio arqueológico, contando a história dele e também com reproduções para nos ajudar a entender o que sobrou, então entender essas ruínas e também as muitas reconstruções que foram feitas nesse sítio, e a gente realmente ter uma noção do seu esplendor. Depois que a gente assiste esse vídeo, né, nessa hora, os guias que fazem o nosso acompanhamento turístico estão pegando os ingressos, estão fazendo toda essa burocracia do passeio, né, enquanto nós estamos vendo esse vídeo. Depois nós pegamos outro ônibus, que é um ônibus menorzinho, um ônibus comum, que aí sim a gente vai em direção ao sítio propriamente dito. Como a cidade de Medina Azara fica próximo de Córdoba, esse passeio pode ser feito através de outros meios de transporte. Então, você pode pegar um ônibus por conta própria, pode ir de carro, se quiser, enfim. Existem outros meios até chegar ao sítio, mas a praticidade é uma coisa muito importante, principalmente quando a gente está viajando.
esse é o percurso do conjunto arqueológico de Medina Azara. Este como el suelo, es que regula. Ay, ya vamos para arriba, menos mal. Y esa no es Valentina. ¿Cómo vamos, eh? Ya estamos. E a nossa próxima parada é a Sinagoga de Córdoba. A Sinagoga de Córdoba foi construída em 1315, o ano 5075 no calendário judaico, e é apenas uma das 3 sinagogas existentes na Espanha, sendo a única sinagoga ainda preservada na região da Andaluzia após a expulsão dos judeus em 1492. As outras 2 sinagogas ficam em Toledo. Se você ainda não viu o nosso vídeo em Toledo, nós temos um vídeo inteirinho dedicado a isso, é a Imersão em Espanha número 12. Vou deixar também o link na descrição e também a playlist com todos os vídeos da imersão para você não perder nenhum deles. Então, como eu ia dizendo, com a expulsão dos judeus da região da Espanha em 1492, muitas sinagogas e até mesmo bairros que eram majoritariamente judeus foram destruídos ou ressignificados. Após a expulsão, ela se tornou um convento e hospital. Em 1588, ela passou a ser mantida pela Irmandade de Sapateiros da cidade, e no século XIX houveram algumas reformas no edifício. Em 1884, o estuque anterior, o estuque original da sinagoga foi redescoberto, e aí em 1885 a sinagoga de Córdoba se tornou um monumento nacional e começou o processo de restauração para ela ser preservada e estar visitável até os dias de hoje. Se vocês ainda não repararam, nós estamos percorrendo o bairro judeu da cidade de Córdoba, ou o que restou dele. Então agora nós vamos para a Capela Mudéjar de São Bartolomeu, que também tem uma história com o judaísmo. Mas antes de falar da capela em si, vamos falar um pouquinho sobre esse contexto histórico e urbano e todas essas mudanças que aconteceram, principalmente após 1492, por que aconteceu tudo isso. Então, durante os diferentes domínios de diferentes povos e religiões sobre a cidade de Córdoba, nós tivemos uma certa convivência entre essas religiões. Obviamente que o povo que estava dominando exercia o seu poder e superioridade, vamos dizer assim, sobre os outros povos e, consequentemente, sobre as outras religiões, mas existia uma convivência. Então, por exemplo, no caso dos judeus, eles viviam no bairro judeu, era conhecido como Juderia, e então eles podiam exercer a sua religião naquele bairro e estava tudo bem. Isso aconteceu tanto na dominação muçulmana, que veio desde 711, até a dominação cristã católica em 1236.
Então, eles tinham esse bairro. Porém, na segunda metade do século XIV, houve dois fatores, uma má colheita e também uma epidemia, o que consequentemente geraram bastantes conflitos civis. E aí, outro fato que se somou a isso foi a morte do rei de Castela, Juan I, em 1390, e nesse mesmo ano a morte também do arcebispo de Sevilha, o cardeal Barroso. Com essa instabilidade política e social, o arquidiácono de Estra decide se revoltar contra os judeus. Ele começa uma série de revoltas contra os judeus. Então ele faz um assalto à roderia e promove a expulsão desses judeus. Então essa expulsão ou era para eles saírem daquele lugar, saírem da terra, ou a conversão. Então os judeus se tornariam cristãos católicos. E aí, esse bairro judeu que existia em Córdoba foi incorporado como um novo bairro cristão. E aí ele começou a se chamar bairro de São Bartolomeu. O que tem que ter num bairro cristão católico? Uma igreja paroquial. Então, nesse momento, houve a construção dessa pequena igreja paroquial que nunca foi concluída. Essa construção iniciou no final do século XIV e nunca terminou. E aí que entra a Capela Mudéjar de São Bartolomeu, porque essa foi, ou o que deveria ter sido, a igreja paroquial construída. O plano de construção para essa igreja era para ela ter uma nave central e duas naves laterais. A nave central é o que a gente hoje vê como o pátio, que tem uma enorme palmeira no centro. E as duas naves laterais, uma delas é a entrada da capela e a outra nunca foi construída. A gente consegue ver um arco no canto superior esquerdo do pátio que indica esse início de construção, mas ela nunca foi finalizada. A arquitetura da Capela Mudéjar de São Bartolomeu é muito misturada. Então, ela tem uma capela, tem parte de uma igreja inacabada, mas também tem colunas romanas e visigodas, um altar barroco. Por quê? Porque ela foi construída com materiais de transportes, então tem muitos restos de colunas, capitéis e bases que foram reaproveitadas de outras construções. Um processo bem parecido com o que eu falei lá no começo do vídeo sobre a cidade de Medina Azara. Essa região da capela funcionou como parte do antigo hospital que existia e em 1953 houve a reabilitação pelo arquiteto Rafael de la Rose Arderius e a restauração mais a adição das imagens que nós vemos na capela atualmente. Todo o conjunto é chamado de Capela Mudéjar de São Bartolomeu, mas como eu falei para vocês, uma das naves laterais que se tornou essa capela. Então essa capela é da primeira metade do século XV, é uma capela funerária. Segundo um documento de 1475, quem está enterrado nessa capela funerária é o Dom Gomes Fernandes, que talvez foi o próprio promotor da construção, já que tem uma lápide lá dentro para ele. Essa capela tem 9 metros de comprimento e 5 metros de largura, mas ela é simplesmente espetacular. Ela é uma capela mudéjar, como o nome já diz. Essa arte mudéjar era uma arte aprovada pelos reis católicos, então era uma arte muçulmana, desenvolvida por aqueles muçulmanos que permaneceram e foram autorizados a permanecer na cidade de Córdoba e produziam esse tipo de arte. Então a gente tem carpintaria branca, o teto de caixotões, motivos não figurativos. Eu falei no último vídeo que uma das características da arte mudéjar é essa não figuração, então geralmente eram temas florais ou de figuras geométricas. Eles não representavam, por exemplo, seres humanos ou seres vivos, porque isso poderia ser um traço politeísta e eles não acreditavam nisso. Tem também parte de arquitetura gótica, então tem duas abóbadas nervuradas. A decoração, como eu falei, mudéjar, tem tanto escrita e heráldica, que são os brasões, também alguns motivos vegetais e rendilhados. E outro elemento mudéjar são os portais e o reboco. O piso é também mudéjar e original, que são os tijolos vitrificados. A nossa próxima e última parada do dia é no Museu Arqueológico de Córdoba, que fica localizado onde era o teatro romano da cidade, e é possível ver as suas ruínas.
Ele é um museu gratuito. Eu simplesmente amei a disposição do acervo, os textos expositivos e as explicações que são bem diretas e didáticas. E o museu, ele conta desde a pré-história, mas explora muito o passado romano da cidade. E ainda tem um palácio de anexo que você pode visitar. Como eu estou aproveitando esse vídeo para contar mais um pouquinho sobre a história da cidade de Córdoba, eu vou aproveitar para contar o que eu aprendi no Museu Arqueológico. Na pré-história, principalmente entre os períodos Paleolítico e Neolítico, o rio Guadalquivir, que é o rio que banha a cidade de Córdoba, foi muito importante para os assentamentos. Houve muitos assentamentos em relação a minas, então ao trabalho com metalurgia, e a fundação da cidade de La Colina de los Quemados, que é a atual Córdoba. Esses assentamentos entraram em contato com civilizações colonizadoras como os fenícios, os gregos, os cartaginenses, e aí houve um grande crescimento e transformação desses assentamentos, o que gerou a Córdoba pré-romana. No século III, a colônia romana de Córdoba foi fundada por Cláudio Marcellus. Essa colônia foi destruída por Júlio César durante uma guerra civil e foi refundada por Augusto como Colônia Patrícia Córdoba. Nesse período foram criados os fóruns, o aqueduto e o teatro romano. No tempo de Cláudio e Domiciano foram criados mais alguns templos, o circo, o anfiteatro e também um novo aqueduto. No século V, houve a queda romana por conta das guerras e a invasão visigoda e o consequente declínio da cidade de Córdoba. Em 711, houve a dominação muçulmana e a criação da região de Al-Andalus, que é atualmente a Andaluzia. Esse domínio muçulmano gerou bastante crescimento e Córdoba se tornou o centro cultural e político da Andaluzia. No século X, houve a queda do califado em decorrência da guerra civil e a consequente redução do tamanho da cidade medieval. Em 1236, com a Reconquista Católica, houve a divisão em reinos e taifas, e aí surgiu o Reino de Córdoba e também houve uma nova organização urbana. Desde os princípios da civilização em Córdoba, houve misturas culturais entre diferentes populações e a absorção de diferentes influências, o que fez com que a região fosse muito rica desde a pré-história. E é um pouco disso que nós vemos retratados no Museu Arqueológico. Além de toda a história da cidade, também vemos as alterações do sistema monetário, por exemplo, as diferentes moedas utilizadas desde o período romano, como era a vida privada dentro da casa, a organização dessa casa, a decoração, os objetos utilizados, quais eram as atividades de lazer e entretenimento, então jogos, músicas e também os diferentes sistemas de crença. Gente, acabei de sair do Museu Arqueológico de Córdoba. Tem aqui uma pracinha com um cafezinho, uma galera. O museu super vazio e pasmem, o museu é gratuito. O museu é muito bom, tem muita coisa, explica toda a história de Córdoba, desde assim, o período paleolítico até a época romana, até a época muçulmana, né? E tem também um palácio que você pode visitar, que faz parte do museu. No início eles mostram um vídeo contando a história do museu, como ele está sendo alterado agora. Eu achei muito interessante esse meu lado museóloga. Gostei muito porque mostra como ele está sendo alterado para conseguir preservar e ainda assim ser um museu moderno. Então eu achei muito legal. Recomendadíssimo esse museu se você estiver em Córdoba.
E é com esse clima gostoso de Córdoba que eu vou me despedir dessa cidade que pegou meu coração. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima!